Boa pergunta. Eu conheço e posso falar dentro dos limites seguintes. Ela fez um filme. Ou uma série, né? Uma série, um filme. Então eu também me sinto à vontade. Tá, claro. Tá certo? Eu conheci o caso dela porque a vítima, os avós, os pais da vítima, era um problema de disputa de guarda. Exato, da filha, né? Da filha menor e que ela pleiteava a guarda, então era preciso ver quem era, quem não era, porque queria, porque não queria. Então eu fui fazer o laudo dela, que foi um trabalho que eu me dediquei, me debrucei longamente em todas as peças do processo. Que imagino devia ser uma coisa absurda de grande, não é? Normalmente os casos, esses casos famosos, eles são pilhas. Hoje em dia são 4 mil páginas, mas são 4 mil. Nossa! Bom, faz parte. Tá? Eu gosto que os processos físicos são mais fáceis de manusear do que os eletrônicos. Para quem tem mão para físico, você vai indo. Já vai direto. Tá. Bom, mas não importa, vamos lá. Então, o que eu tenho para falar deste caso... Caso absurdo, né? Porque ela passa, como você disse, apenas para trazer uma realidade. Claro. Para esses que aplaudem, etc. e tal, não sei o quê, eles não sabem, porque provavelmente eles têm informação do filme. Que passa uma imagem dela... vítima. De vítima, exato. Então, vamos lá. Então, eu vou contar duas coisas importantes. Tá. O diagnóstico dela, dado por mim, é condutopatia. Aquela zona fronteiriça que a gente conversou. Tá. Por quê? Então, ela teria que ter todas aquelas características que nós conversamos: ausência de sentimento superior, de piedade, compaixão, altruísmo, ausência de arrependimento, desejo deformado, tudo aquilo que a gente conversou, né? Então, pois bem. Então, vou contar 2 fatos que não aparecem no filme, mas são 2 fatos importantes. Na verdade, eu vou contar 3 que não aparecem no filme, mas são importantes para as pessoas. Peraí. Para entender. Porque o filme vende... Eu não assisti, nem vou assistir. Também não. Minha mulher viu e ela me contou. Não, eu não vou assistir porque... Eu também não gosto. Eu também não gosto. Não dou liberdade. Não interessa. Eu conheço também o real. Bom, mas vamos lá. Nada contra quem assiste, porque pode despertar curiosidade mesmo. Mas vamos lá. Primeiro, depois que ela matou e esquartejou o marido... que eu vou dizer para você, eu examinei muitos esquartejadores. Não demais, mas muitos. Sim. Nenhum esquartejador que eu examinei, dos que eu examinei, eram normais mentalmente. Porque o esquartejamento é um ato tão bárbaro, né? Porque é para lá da morte. Você não tá... A pessoa já tá morta. Exatamente. E você fatia ela. É uma coisa impensável, né? Exatamente. Uma pessoa normal não esquarteja, porque ela vomita, não vai, não dá. Ela pode até tentar, mas ela não vai conseguir. Pode até tentar, mas ela não vai para frente. Entendi. Bom, pois bem, mas tudo bem. Já parte desse fato que esquarteja. Já é um fato que precisa ser ponderado. Agravante. Mas então ela pôs todos os pedaços dentro da mala. De mala, pôs no porta-mala e foi se desfazer desses pedaços numa estrada no interior. Isso, afastado. Bom, isso não que eu saiba, porque eu perguntei para uma pessoa muito querida, um advogado que funcionou justamente neste caso, enfim, nesse caso na parte civil de família. Ele assistiu o filme e eu perguntei, eu falei: escuta, passa esse detalhe que eu vou contar para você agora no filme? Ele falou: não passa. Qual o detalhe? Para você sentir a frieza dela. Para mim é um sinônimo de frieza.
Ela então estava com o carro cheio de pedaços do corpo, esquartejado, ali no carro. E ela foi pega pela polícia. No trajeto? Sim. Pararam ela? Pararam. E aí? Pararam ela. Com o corpo esquartejado dentro. No porta-mala? No porta-mala. Tá certo? Por excesso de velocidade. O guarda parou. Você sabe qual foi o depoimento do guarda que todo mundo queria saber? Claro. O senhor não notou nada de diferente? Absolutamente nada. Impassível. Totalmente normal. Desesperada, angustiada. Meu amigo, se você passar com uma garrafa de uísque a mais numa Blitz, você o seu guarda tá aqui ou algo parecido, você se entrega. Claro, não tem como. Não tem como. Mas isso aí também não é tudo. Ela veio do Rio Grande do Sul para São Paulo na véspera do assassinato. Ela comprou uma Makita no Rio Grande do Sul e transportou de avião. Ah, é? É. Consta isso no filme? Não consta. Sabia disso? Da Makita? Pois é. Mas ela não usou a Makita. Ela não usou, né? Não, tá. Talvez pelo barulho. Tá. Fala, Leni. Eu acho que algum perito já falou aqui da Makita. Nossa. Acho que o delegado Mauro acho que falou sobre isso. Bom, você imagina que ela pode ter pensado em... Claro. Por que não comprou então aqui e transportou? Para não chamar atenção? Não. Veja, eu acho que começa por aí. Começa por aí. Aí por que você comprou a Makita aí? Não, eu ia dar de presente para ele para abrir caixa de vinho. Essa foi a resposta dela, a justificativa dela. Bom, pois bem. E o terceiro ponto, que também não aparece no filme. E tem mais, eu poderia falar quarto, quinto, sexto, mas eu vou falar o terceiro ponto. Depois que ela deu tiro, ela atirava bem. Depois que ela deu tiro, ela trocou o cano do revólver. Para não ter... enfim, por causa de balística, ela trocou o cano do revólver. Também não conta que trocou o cano do revólver. Quarto. Quarto é mais um. Quarto. Depois que teve assassinato, ela teve um comportamento extraordinariamente gelado, como comporta, como diz respeito aos condutopatas, em falar que o marido tinha saído, aí eu não me lembro, eu não vim para responder sobre isso, mas absolutamente gelado, de dissimulação. Entendi. Ela só se entregou mesmo quando pegaram, né? Porque viram. Mas todas são iguais, todos são iguais, não tem grande diferença. Vilela, vamos caminhando para um final? Vamos tirar as dúvidas? Vamos tirar as dúvidas e vamos caminhando para o final. Mas o que você acha, doutor Guido? Não por nada, porque eu tenho ainda, infelizmente... Você sabe que os meus horários estão cada vez... É mesmo? Ih, meu amigo... Não, mas a minha dúvida era o seguinte, em relação ao caso dela ou da Suzane, é o seguinte. Esses casos, esse laudo que você dá, ele serve para quê? Para ela não... Não, nesse caso eu fui absolutamente contra ela ficar na guarda da criança. Ah, tá. Pelo amor de Deus. Entendi. Tecnicamente impossível. Tá. E no caso da Suzane... Tecnicamente. Tecnicamente. Da Suzane você também fez... A Suzane, ela... foi assim. Alguém queria que ela fosse para a rua. Regime fechado para o semiaberto. Ah, entendi. Do fechado para o semiaberto. Tá certo? Então, a juíza responsável por passar ela do fechado para o semiaberto falou: oi, tudo bem, autorizo. Entendi. O desembargador não gostou. Falou: peraí, alguma coisa... Como passar do fechado para o semiaberto? Qual o motivo? Qual o motivo? O que fundamenta? E pediu, normalmente, os desembargadores não nomeiam no processo.
Eles mandam para a primeira instância nomeia. Nomeia para alguém não específico? Nomeia o perito. Não? O perito específico. Não. Isso tem um motivo? Não, é normal. É normal, tá. Eles não nomeiam, eles mandam para a primeira instância. Certo. E a primeira instância que nomeia o perito de confiança. Mas o desembargador me nomeou. Entendi. Ele falou, gostaria que o fosse doutor Guido fizesse esse parecer, chamado parecer criminológico, para ver se pode passar do regime fechado para o regime semi-aberto. Você não precisa fazer uma entrevista com a... Não, eu fui entrevistar. Tem que entrevistar, tá. Então, eu marquei o dia para ir, fui e, naturalmente, eu não... Ela é... Estudei todo o processo e tal, ela já tinha casos de manipulação, manipulação do promotor, até manipulação o diretor do presídio também, e tal. Então, obviamente, que eu não vou sozinho fazer um exame com ela fechado numa sala ou em qualquer lugar, mesmo que aberto. Entendi. Lugar aberto. Então, eu fui com a Maria Cecília, que é psicóloga, e minha filha. Tá. Para ter uma segunda... Porque eu ia com uma psicóloga, ela não podia ir para ter alguém do lado. Entendi. Alguém do lado. Senão ela manipula toda a história, né? Ou pode até, como aconteceu, eu já conheci no caso de um psiquiatra absolutamente honesto, um senhor de altíssimo nível. A paciente saiu do consultório dele, ele estava sozinho com ela, pôs o peito para fora e falando que ele tinha atacado. E não tinha sido porque ele tinha câmera. Entendi. Então ficou claro no corredor. Entendi. Mas então isso aí é perigoso. Claro. Bom, então eu fui para Tremembé para examiná-la, já sabendo de tudo. Quando eu cheguei lá, ela se recusou a conversar comigo. E ela tem esse direito ou não? Ela tem pode? Esse direito. Ah, é? Por orientação do advogado. Tá. Tem esse direito. Mas é claro que eu tive contato com ela e percebi. Ela é absolutamente rápida de raciocínio. Rápida. De olhar e... Rápida de raciocínio, o olho raciocinando, conversou com o advogado falou para não... Mas eu falei, olha, você aproveita a sua oportunidade, porque eu não quero prejudicar ninguém, Vilela. E nem ajudar, eu sou um técnico. Fazer o seu trabalho, é claro. Que procuro fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Se dá para ajudar, ajuda, mas... No fundo, eu não posso ser bom com um, porque eu sendo bom com um, eu tenho que ser equânime. Eu estou sendo mal com a sociedade, por exemplo. Eu tenho que ser técnico e lastreado tecnicamente. Sem ter juízo de valor. Sem juízo de valor, exatamente. Tá. Técnico. Exato. Bom, pois bem, aí expliquei para ela que se eu fosse... que ela poderia contar tudo, do jeito que ela quisesse. Tal. Não, e naturalmente estou examinando. Naturalmente eu estou examinando. Eu perguntei se ela queria pôr alguém da confiança dela na sala, desde que fosse um funcionário, etc. E naturalmente Maria Cecília não ia sair do meu lado, óbvio. Mas enfim, ela se recusou. Ela se recusou. Se recusou completamente. Falei, tá bom, então eu vou fazer um laudo indireto, que é comum também, em psiquiatria forense. Acontece. Sim, você tem, por exemplo, nos casos de anulação de testamento, são laudos que você faz de pessoa que já de pessoas que já morreram. Réus revéis que não aparecem são pessoas que você tem que fazer o perfil psicológico. Para a polícia que tem um perfil psicológico de um criminoso, então isso aí é comum. Então eu fui absolutamente contrário a ela caminhar do regime fechado, caminho progressivo, do regime fechado para o semiaberto. Entendi. Absolutamente contrário.